Oi, gente, passando aqui, porque hoje a gente fez o tema do nosso quiz neurocientífico do dia, foi sobre o equilíbrio e a relação do equilíbrio com a leitura escrita. Então a gente perguntou para vocês se vocês acham que existe realmente uma relação entre a pessoa que tem equilíbrio e a apropriação da leitura e da escrita, né? Então se tem essa relação, se existe alguma relação entre a gente ter equilíbrio e aprender a ler e escrever. E aí, se você ainda não participou desse quiz, eu te peço para você ir lá nos nossos canais, nos stories do Facebook ou do Instagram e dar a sua opinião, dar o seu voto, porque a gente gosta de saber, né, o que está passando aí na sua casa, na escola, dentro do seu consultório, para a gente poder tentar te ajudar cada vez mais. Então, por isso que a gente sempre pede a participação e a opinião de vocês aqui nos nossos canais. Aí você volta lá, vem aqui e acaba de assistir o vídeo para ver se você acertou aí na resposta. Então, o que acontece, gente? Tem uma coisa que é muito importante. Então, quando a gente fala de equilíbrio, esse equilíbrio postural, do que a gente está efetivamente falando? A gente está falando, então, dessa ação, né, postural corporal que previne que a gente tenha queda. Né? Então, o equilíbrio ele é justamente isso, ele vai nos equilibrar dentro do espaço, do tempo, para que a gente não caia. Então, quando a gente fica em pé, né, a gente consegue permanecer em pé, ou quando a gente corre, a gente consegue correr sem efetivamente cair, né? E aí a gente tem um equilíbrio de duas formas, a gente pode ter dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. O estático, como a própria palavra fala, é quando você está parado. E o dinâmico é quando você está, por exemplo, correndo, a ação de marcha, subir e descer escada, né? Então, essas são alguns dos exemplos aí do que seria esse equilíbrio dinâmico. E o equilíbrio a gente tem que pensar que ele é um processo bastante complexo, né? Porque ele depende da integração sensório-motora de outros sistemas, como por exemplo, o sistema visual, né? O sistema vestibular, que é o sistema vestibular, na verdade, ele fica lá dentro do nosso ouvido interno, né? Ele tem vários canais ali que ele acaba dando para o nosso cérebro informações, como por exemplo a nossa localização. Então, se você fechar o olho agora e aí eu te perguntar, por exemplo, em que você tá, se você está sentado, se você está em pé, você consegue identificar. Por quê? Porque a posição que lá dentro do seu ouvido interno vão estar umas espécies de pedrinhas, elas vão indicar para o cérebro se você sentou, se você levantou, se você agachou, né? Então, essa integração desse sistema vestibular, ele é muito importante na manutenção aí do equilíbrio, né? E desse equilíbrio postural também. E além disso, também a gente tem a integração do sistema somatosensorial, né? Então, todos esses sistemas, eles contribuem aí para a manutenção do nosso equilíbrio, né? Para a manutenção dessa postura que a gente tem. E aí, o que acontece? O sistema nervoso central, ele manda informações, né? O nosso cérebro, ele manda informações para o nosso sistema muscular, que por sua vez vai acionar um músculo específico, dependendo do movimento que a gente for fazer, ou um conjunto de músculos, né? E aí esses músculos, eles vão receber, então, essas informações e essa mensagem aí que o cérebro manda para essas partes específicas do nosso corpo, né? Facilitando aí os nossos movimentos ou o nosso próprio equilíbrio estático, né? Então, aí por isso vai ocorrer, então, uma resposta neuromuscular. Tá? Então, o equilíbrio, ele muitas vezes ele é considerado um biomarcador, né? Mas em que sentido isso? Um biomarcador do quê? Dessa maturação neurológica. Porque acontece? Quando a criança ela é pequena, ela não dá conta ainda de se equilibrar, isso é um indicativo de que ela ainda não tem uma integração suficiente desses sistemas. E aí, à medida que ela vai se desenvolvendo, né, ela vai conseguindo que esses sistemas trabalhem de forma harmônica e precisa. Então, ela consegue ter um equilíbrio. Então, na hora que ela anda, na hora que ela senta, na hora que ela levanta, na hora que ela tá em pé parada, lá no equilíbrio estático. Mas se ela fecha o olho, ela não cai mais, porque ela já sabe que ela tá em pé, então ela não cai. Então, isso realmente é considerado um indicador de maturidade neurológica, que é muito importante, porque muitas vezes alguns estudos têm mostrado que quando não ocorre essa maturidade neurológica, dentro dos marcos esperados aí do neurodesenvolvimento, essas crianças acabam apresentando problemas de aprendizagem, né? Então, pode sim estar ligado com problemas de aprendizagem, mas em que medida que isso acontece?
O que acontece? As habilidades de leitura e escrita, elas requerem, elas dependem, por exemplo, de uma organização espaço-temporal. E aí, quando a gente tem uma alteração, por exemplo, do sistema vestibular, que a gente perde essas referências, né? Principalmente aí no estado de vigília, a gente acaba causando prejuízo também nessa organização tempo-espacial. E como a gente não tem essa organização, então a gente não consegue, por exemplo, saber aí como escrever ou como segurar no lápis, ou a integração, inclusive visomotora, a gente acaba tendo um prejuízo nas habilidades, né, e na aquisição da leitura e da escrita. Então, por isso que sim, existe essa relação, e essa relação ela é importante quando a gente pensa aí no processo de alfabetização, no processo de desenvolvimento da criança. Então, por isso que, mais uma vez, eu volto a falar sobre a questão dos marcos, né, do desenvolvimento. Então, é muito importante a gente saber o que acontece em cada fase para a gente poder ver o que a gente vai esperar da criança, se ela está em atraso, né, se a gente precisa de uma intervenção. Então, por isso que a gente tem que sempre recorrer e ter muito claro quais são esses marcos, né, desse desenvolvimento. Então, era isso. As referências a respeito desses trabalhos que eu citei aqui vão estar lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade exclusiva, NeuroExperts, lá no Telegram, eu te convido a ir para lá, porque lá a gente sempre posta as referências, artigos, né, aqueles que são de domínio público. E além disso, a gente posta também muita atividade para poder trabalhar, então, e estimular, por exemplo, o equilíbrio e outras funções mais. E esse conteúdo é exclusivo dessa comunidade. Então, corre lá no link da bio dos stories do Instagram ou em algum post nosso do Facebook ou do YouTube e acessa o link que vai te direcionar automaticamente para o nosso canal, tá bom? Então, eu tô te esperando lá. Um beijo, até mais!